Bom, para quem não me conhece, eu sou o Leandro, trabalho na área de saneamento. Eu vou tentar passar um pouco das informações aí de bastante mudança que está acontecendo nesse ramo, né, nesse setor. E vamos discutir também um pouco sobre as empresas, as principais ali que estão listadas na nossa bolsa. Também até sobre novas que podem surgir aí, porque está tendo bastante incentivo agora para as empresas privadas entrarem no setor, né? E gostaria de apresentar aqui meu amigo Bruno Macedo, do canal Seu Canal Financeiro. Opa, galera, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com o colega Leandro para a gente falar sobre esta, que é uma das mais importantes mudanças aí que a gente pode ter para a vida dos brasileiros, né? Afinal de contas, a gente pode ficar sem comprar, sem vender, mas a gente não fica sem beber água e sem fazer cocô, né? Então, os rumos ao saneamento, e não é só isso, obviamente, é muito importante para todos nós, também como investidores, obviamente. Sim. Essa parte inicial que a gente vai falar é justamente sobre o novo marco do saneamento, né? E sobre os vetos do presidente, que foram bastante impactantes em cima desse novo marco. Nós tínhamos um marco de 2007, o Congresso fez essa nova lei, que foi publicada agora em 2020, e o presidente vetou bastantes artigos ali que são muito importantes para essa fase de transição para as empresas, para as companhias estaduais, né? E porque esse novo marco incentiva bastante as empresas privadas a entrarem nesse setor, e com os vetos não vai ter um período de transição ali para as empresas da nossa bolsa, que são a Sanepar, que é a principal do estado ali do Paraná. Aí nós temos a Sabesp, que é do estado de São Paulo, e a Copasa de Minas Gerais, né? Então, bom, não sei se esperamos mais um pouco, vamos para a apresentação, Ó, Bruno? a gente pode esperar mais um pouco e aproveitar esse ensejo também para falar que até existem participantes privados atuais aqui. Eu procurei dar uma procurada na internet, eu encontrei uma tal de BR, qual é que é o nome aqui mesmo? BRK Ambiental. São empresas aí que são dedicadas a fazer esse procedimento. A própria estrutura do serviço de saneamento, por ser algo de necessidade de interesse público, dificulta a entrada desses players, né? E justamente o marco de saneamento, em tese, viria a permitir esta entrada de novos integrantes. Mas, feito isso aí, feito esse comentário, Leandro, eu acho que a gente pode ir sim, conforme o pessoal for chegando, faz os comentários, né? Porque É, se hoje, não, nosso horário, hoje, enfim. hoje ainda eu conversando mais uma empresa, tá? Uma empresa que atende aqui a região, a cidade de Itapoá, e por coincidência, hoje à tarde, até incluí ela num dos slides, tá entrando na bolsa, vai captar recurso, porque estão visualizando aí que possibilidade de ganhar mercado, né? Novos É a tal contratos. de Iguá, desculpa perguntar. Iguar, essa mesmo. Exatamente. É. Mas eu acho que o IPO dela teve uma. Ele foi adiado, não foi? Ou algo do tipo. Então, eu vi que tem as ações, eu tentei dar uma olhada ali, não tem liquidez, não tem gráfico de cotações, não tem nada ainda, né? Mas ela vai emitir ações primárias e secundárias. Pelo que eu vi ali no Fundamentei já tem sobre a empresa, ela está bastante endividada, então os recursos da oferta primária vai ser para melhorar ali a estrutura de capital, diminuir a alavancagem e para eles conseguirem novos contratos. Eles já estão indo com essa intenção. É porque tem também um detalhe, né, Leandro? Considerando a situação que a gente está atual, da lei atual como ela está montada, ela ainda privilegia muitos entes públicos, né? E a ótica da nossa própria Constituição é tratar o serviço como indispensável. Inclusive, quando se fala do saneamento visando lucro, é algo politicamente visto como mal visto. Então, o próprio discurso já é tanto esquerda, tanto como direita, oposição, como governo. Quando você fala, olha, empresa lucrativa do saneamento é algo mal visto e, consequentemente, as pessoas querem manter, a lógica quer manter, né, seja de qual orientação política você for, essas empresas no escopo do governo. E aí, entrar um player privado é muito mais difícil, justamente porque já tem essa barreira ideológica também, né?
de dizer que o saneamento é algo, em tese, tem que ser gratuito, tem que ser acessível. Eu vou falar até uma matéria específica da Sanepar, que não foi muito bem vista justamente por causa dessa questão aí de ampliar a lucratividade da empresa, mas aumentando o escopo dela. Mas sim, talvez, se algum desses vetos passarem, a gente pode ver as empresas aí tendo um retorno maior e uma procura maior, tanto de pessoas do exterior também, empresas estrangeiras entrando na nossa bolsa, ou entrando no nosso mercado, por exemplo. Opa, boa noite aí. Esse daqui nós somos parentes aí, acho que de segundo, terceiro grau, né? Ele também tem um canal, ele faz um trabalho muito bacana para quem está começando investimentos. É advogado, trabalha com aposentadoria e ele sabe muito bem o drama que é o brasileiro quando se aposenta e descobre que não vai dar para depender do governo na velhice. Então... A gente já percebeu, né, que o caminho são os investimentos realmente, né? E ele fez um cara agora aí, ô Leandro. Sanepar hoje suspendeu o abastecimento de água para parte da Curitiba e região metropolitana. Cara, por coincidência eu joguei num grupo sobre Sanepar, eu falei da live e um morador lá de Curitiba mandou essa mensagem, achei bem interessante. Como é que ele mandou aqui, ó? Aqui chove geralmente pelo menos 200 dias por ano. É raro passar uma semana sem chuva. Esse ano choveu, teve dias ali de passar 50 dias de sol seguidos. Eles estão lá em rodízio de 36 horas com água e 36 horas sem. Parece que se os reservatórios baixarem agora, chegasse a 25%, ia aumentar para 48 horas a situação de rodízio lá no Paraná. Parece agora também que eles já anunciaram ali umas obras, o governo anunciou um grande projeto de criação de um reservatório no lado sul de Curitiba. Mas Curitiba sempre foi uma cidade modelo, né? Depois da apresentação a gente vai ver ali que, na verdade, a estiagem esse ano foi bem fora da curva, teve questão do Laninha, há décadas que não tinha uma estiagem tão severa, né? Mas realmente a situação lá está bem complicada. Bom, acho que vamos começando então, né, Bruno? Tá, só para aproveitar que você falou do Paraná, falar aqui em São Paulo que em 2018 teve uma seca muito forte. Esse ano, meio de junho, reclamaram de seca, pelo menos se tornou hábito aqui na região norte de São Paulo, né, de eles desligarem o registro da água à noite. Então, por exemplo, quando eu acordo 5 horas da manhã, não tem água na torneira, mesmo aqui na região metropolitana, capital de São Paulo. E a água chega aí por volta das 6h30, 7 horas. Você vê que está ruim aqui, em tese é o lugar mais densamente povoado, imagina em regiões periféricas, né? Vamos lá então, Leandro. Pode começar. Opa, Rui. Beleza? Boa noite aí pro amigo. Marcelo. Boa noite, Marcelo. A gente vai conversar também sobre essa questão de privatização. Essa é bem polêmica, né? A gente não vai entrar tanto nesse assunto, mas também é pertinente para a gente conversar um pouco. Então, vamos começar, então. Beleza. Bom, bem rapidinho, o que é o saneamento, né? Saneamento são esses 4 elementos. O principal aqui que a gente vai falar é o sistema de abastecimento de água e o sistema de esgotamento sanitário, que é a atividade principal das 3 empresas que hoje estão listadas na nossa bolsa, né? A gente já falou ali, Sanepar, que é do Paraná, Sabesp de São Paulo e Copasa de Minas Gerais. Dentro do saneamento também tem os resíduos sólidos, né? A Sanepar tem uma pequena receita lá, eu não sei exatamente quanto, mas ela tem também esse serviço. E parte de drenagem urbana, em geral, fica para o município, é o município que faz esse serviço ou faz contratações para fazer as galerias pluviais, né, da drenagem urbana. Bom, deixa eu só passar aqui para outra tela. Então, esse slide aqui é para passar como era a situação até então. Esse era o novo marco do saneamento, que agora já é antigo, ele foi de 2007, e até então é ele que regula a questão do saneamento no Brasil. E ele trouxe uma segurança jurídica muito grande para as empresas, porque ele instituiu o contrato de programa. Para a gente fazer uma analogia, para entender o que é o contrato de programa, ele é muito similar à RAP, dos contratos das empresas de transmissão de energia, como a Taesa, né? Então, a Taesa lá, ela tem a RAP, né, a Receita Anual Permitida,
ela ganha licitação para fazer aquela linha de transmissão, aí nos primeiros 5 anos ela tem o desembolso, e ela já sabe quanto ela vai receber pelo aluguel dessa rede estar disponível ali, essa rede de alta tensão, pelos próximos 30 anos, né? E daí esse contrato ele é ajustado por IGPM, IPCA, algum índice de inflação. Então, o contrato de programa ele é muito similar a isso. São contratos, vigência em torno de 30 anos, precisa de um prazo assim para ter o payback dos investimentos que as empresas fazem, né, para ter esse balanço entre os o investimento inicial que ela faz e depois ela precisa ir amortizando esse investimento, né? Então, criou-se o contrato de programa. Até hoje, tem vários municípios aí que ainda não estão assinados com um contrato de programa. Isso a gente vai falar. Isso não traz segurança jurídica para as empresas, quando elas estão com serviço de concessão, mas não estão com o contrato de programa assinado. Então, ali, na nova lei, os prefeitos eles precisavam fazer o plano municipal de saneamento básico. Isso a partir de 2007, né, que tudo isso ficou mais claro. E o plano municipal é o que vai reger o contrato de programa. Então, o prefeito vai lá, ele contrata uma consultoria, a própria companhia de saneamento pode auxiliar nisso, faz-se ali uma comissão e vai criar esse planejamento. Então, todos aqueles 4 elementos de saneamento básico têm que estar no plano. E daí, questão da água e esgoto é o quê? Vai ter lá citado, eles vão fazer uma projeção populacional para os próximos 30 anos, qual vai ser a demanda de água necessária que precisa ser produzida para atender essa população, e daí são traçados metas de prazo imediato, curto, médio e longo prazo. Então, são metas físicas mesmo, por exemplo, fazer um reservatório de 2 milhões de litros para abastecer a região tal, ampliar tantos quilômetros de rede, aumentar a captação, enfim, todas essas metas estão lá no plano municipal. E daí, quando é feita a licitação, a empresa que ganha e assina um contrato de programa, ela precisa atender a esse plano municipal. Se ela não estiver atendendo esse plano municipal, a prefeitura vai judicializar isso e consegue quebrar esse contrato de programa. Tá? Então, é nesse plano municipal que ele pode ser revisado, né, a cada 4 anos, mas, enfim, é isso que vai reger o futuro do município na área de saneamento. Então, ali é feito todo o equilíbrio financeiro, né, das metas, para cada meta tem o valor estimado que vai ser utilizado. Eu trabalho nessa área, eu sou engenheiro civil, mas há 5 anos eu trabalho na área de saneamento. E hoje eu trabalho justamente aqui nos municípios que eu atendo para atender o contrato de programa, que tem que atender ao plano municipal. Então, nós temos essas metas físicas para atender, metas financeiras. A gente precisa atender isso para ter as revisões tarifárias. Aí, quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza isso são as agências reguladoras. Então, quem vai fiscalizar se o contrato de programa está sendo ou não aceito. E daí, aqui foi a principal alteração do novo marco de saneamento. É aqui onde é a chave onde pode alterar bastante a situação para essas 3 empresas. Porque até então, quem que é o titular desse serviço? É o município. O titular do serviço de abastecimento de água, de esgotamento sanitário é o município. Então, ou ele assumia esse serviço, o que geralmente não é muito interessante, principalmente por ganho de escala, né? Uma companhia estadual, pelo tamanho dela, ela consegue ter uma equipe técnica muito grande, equipamentos, e consegue diluir isso numa base de municípios muito maior. Enquanto que o município, a não ser casos de municípios grandes, né, existem casos bem-sucedidos, mas geralmente isso acaba não sendo muito interessante. E até então, antes do novo marco, o prefeito poderia assinar o contrato de programa com as companhias estaduais sem licitação. Então, sem licitação, a companhia estadual podia assinar o contrato de programa. Hoje, a situação é que essas companhias, vamos falar das 3 principais aí que estão na nossa bolsa, né? Os grandes municípios, essas companhias já assinaram um contrato de programa para garantir, para ter segurança jurídica em cima dessa receita, mas até hoje, muitos municípios, principalmente pelas companhias estaduais, são atendidos sem contrato de programa. E daí são instrumentos contratuais antigos, convênio de cooperação, contrato de concessão, mas que não são propriamente ditos os contratos de programa.
Existem, inclusive, municípios pequenos que até hoje não possuem um plano municipal de saneamento básico. E o que essa lei fez? Essa lei é para incentivar que as empresas privadas entrem no setor. Então, a nova lei proibiu os prefeitos de assinarem contrato de programa com as companhias estaduais sem licitação. Foi o principal baque ali que vai acontecer para essas companhias. Então, a partir de agora, para a companhia estadual conseguir assinar um novo contrato de programa, ela vai ter que ganhar a licitação e disputar com as companhias privadas, o que não é muito fácil, né? Não é muito fácil, depende do método de licitação ali, eu não sou da área de licitações, mas, enfim, não é uma coisa muito simples para uma companhia estadual. Bruno, não sei se tu tens alguma coisa a já me interromper nesse assunto. Para falar sobre isso, temos sim, os vetos, inclusive, frisam essa questão aí da licitação, que seria o interesse público, né? Basicamente, o veto que a gente vai falar, o veto 30, eu, pelo menos, não soube aonde está a data da votação, seria amanhã, mas o Leandro, que trabalha na área, ele me assegurou isso, e disse que já tem várias informações sobre isso, que fala sobre o interesse público, e muitos dos pontos vetados estão relacionados justamente a essa questão do interesse público e a ligação ou a necessidade de licitação, ou a necessidade de respeito a leis anteriores, né? Inclusive, tem um veto específico que fala que o contrato de programa não é algo ainda estabelecido pelo sistema, o que seria um contrassenso, já que ele está desde 2007. Mas, enfim, esse veto ainda vai ser votado, vai ser debatido, a gente fala lá no final, e aí o Leandro pode esclarecer esses pontos também. E com relação ao município, falava dessa subsidiariedade que você falou aí, né? No caso, o município ser o titular e recorrer ao Estado, mas ele frisa lá a linha ambiental também, a LC 140. Quando chegar lá, eu falo para a gente também não se repetir. Tá bom? Não, beleza. Dá uma boa noite ali para o Rodrigo. Rodrigo sempre presente nas lives também. Boa noite, Rodrigo. Sempre presente. Um abraço. Claro, o Rui das Neves aí, né? Que me ajuda bastante, e a todos aí que chegarem. Um abraço a todos aí. Então, beleza. Nós tínhamos a situação que os prefeitos assinavam contrato de programa com as companhias estaduais sem licitação. Então, desde esse ano, isso parou, porque a nova lei já entrou em vigor em 2020, porém, a nova lei, deixa eu passar o slide aqui, a nova lei, o novo marco de saneamento, quando ele entrou, o presidente fez uns vetos ali que alteram bastante, principalmente a questão transitória, tá? Porque o que a lei fez? A lei proibiu os prefeitos de assinarem contrato de programa com companhia estadual sem licitação, mas a lei deu um prazo de 2 anos, até março de 2022. 31 de março de 2022. Isso, para que as companhias estaduais pudessem, né, que os prefeitos pudessem assinar contrato de programa com as companhias estaduais sem licitação. Isso é muito importante porque, como eu disse, existem muitos municípios ainda que as companhias estaduais estão atendendo sem contrato de programa. Se esse veto não for derrubado, já a partir agora do ano que vem, todos esses municípios, os prefeitos vão ter que fazer licitação, o Ministério Público vai bater em cima, vai ter que licitar, e tem grande chance das companhias estaduais perderem esses municípios, perder essa receita daqueles municípios. É claro que os principais estão assegurados com o contrato de programa, mas existem muitos municípios. Daí a gente vai falar a respeito disso também, o quanto isso pode impactar esses municípios, né? Então, o principal veto foi esse período de transição, o presidente vetou, e com isso é iminente que as companhias privadas vão entrar já a partir do ano que vem, e isso pode trazer um grande impacto aí para essas companhias. Esses vetos vão ser votados agora, amanhã, dia 16, se não foi adiado, mas até sexta-feira, sim, seria amanhã. O sentimento que o pessoal está falando é que os vetos vão ser derrubados. Eu vi entrevistas aí de vários deputados e, pelo que eu vi, eles realmente não gostaram dos vetos do presidente, alterou bastante, né, o texto que os deputados tinham escrito. Então, a princípio, vai ser derrubado. Se não for, o impacto é grande, já de início, né? Então, Rui, só complementar ali o comentário do Rui.
Rui, na verdade, assim, o saneamento, isso é uma discussão longa, tá? Mas é complicado você eliminar o Estado, e o Estado precisa dos municípios, até por uma questão de subsídio cruzado, que a gente vai conversar mais à frente, porque, assim, a companhia privada, ela não quer o município lá no interior, município sem prédios, onde vários municípios não se pagam. As companhias estaduais gastam para estar naquele município. Enquanto que, se você retirar todos os municípios que são lucrativos, quem vai ter no caso, parte do lucro dos municípios muito lucrativos, que são municípios verticalizados, serve para subsidiar aqueles municípios onde as companhias não têm lucro, que não são rentáveis e até que dão prejuízo, né? Então, a partir do momento que as companhias privadas vão participar das licitações, vão ganhar os municípios que são filé, quem que vai sustentar aqueles municípios? A companhia estadual ainda vai ter que existir, porque é um direito básico do ser humano o saneamento básico. E quem vai ter que subsidiar isso talvez vai ser a população. Então, é um assunto muito delicado, sabe? Não desmerecendo o novo marco. O novo marco, a gente vai falar, ele colocou metas ali de universalização. O Brasil está muito atrás de saneamento. Precisa muito investimento em água, esgoto. Mas a gente vai falar mais à frente de cada um deles. Então, o veto que a gente falou ali, que o presidente vetou, é esse artigo 16. Os contratos de programa vigentes e as situações de fato, prestação dos serviços públicos de saneamento básico por empresa pública ou sociedade de economia mista. Bom, eu vou resumir aqui. Ele estava dando a nova lei dava esse prazo até março de 2022 para as companhias poderem assinar os contratos e também para aqueles contratos que já estão assinados poderem ser renovados por mais 30 anos, até 30 anos. E daí, desde que comprovando capacidade econômico-financeira para cumprir as metas de universalização até 2033, que é as metas que a gente vai falar que esse novo marco trouxe, que é algo bem positivo para o Brasil, essas novas metas de universalização. Então, só complementando sobre o que a gente falou, os possíveis impactos, né, nas empresas. Eu mandei um e-mail para a Sanepar questionando quantos municípios ela tinha contrato de programa assinado, quanto da receita estava assegurado com o contrato de programa, que é a única garantia que as empresas têm hoje com o novo marco de saneamento. E daí eu vi esse resultado do terceiro tri, mas ele não está bem claro. Se a gente observar aqui, ó, Curitiba é 20% da receita e tem contrato de programa assinado. Aqui, tipo de contrato, programa, 30 anos, 27 anos. Então, beleza, está assegurado. Desde que ela consiga cumprir o contrato, né? Ela tem que cumprir o contrato, senão o município pode quebrar o contrato. Mas a gente vê aqui, ó, tipo de contrato, tem vários aqui escritos como concessão. E daí eu mandei um e-mail para o RI e eu fiquei muito contente mesmo que o RI me ligou. Me ligaram essa semana, demoraram uma semana para responder, mas me ligou. Ela me ligou porque ela disse que tem muita informação ali que é estratégica da companhia. Ela até estranhou a pergunta, que ela viu que eu estava entendendo, então ela me ligou, aí eu falei que eu trabalhava no saneamento, então a gente acabou conversando bastante. E assim, esses instrumentos ali que está escrito como concessão, ela não disse exatamente o contrato, mas como ela mesma disse, não são contratos de programa, não são assegurados pela nova lei. E daí a gente vê por essa tabela que na Sanepar, ó, 46% demais municípios não está informado se é contrato de programa ou concessão. E foi o que eu questionei. Daí ela me resumiu assim, né? Ela não mandou e-mail, mas ela me resumiu por telefone. 17% dos contratos da Sanepar vencem até 2030. E daí, obviamente, não são contratos de programa. 17% vence até 2030. Esses que vencem, eles já vão ter que participar de licitação. 80% vencem após 2030. E daí, desses 80%, ela me disse que a maioria é contrato de programa, mas não me especificou quanto. Então, se amanhã o veto é derrubado, grande parte da receita da Sanepar não está segura com o contrato de programa e eles vão ter que disputar a licitação para competir com as empresas privadas para continuar trabalhando nesses municípios. A Sabesp e a Copasa, o Bruno enviou e-mail, né, Bruno? Eles não responderam ainda, mas... Eu enviei o e-mail, mas meia culpa, enviei o e-mail com não tanto tempo assim hábil para resposta. Não recebi a resposta, mas assim que tiver alguma coisa,
eu passo aí para o colega Leandro, com certeza, até porque ele tem maior conhecimento para avaliar esses dados e pode passar para os colegas, tá bom? Então, a questão da receita da Sanepar, eu acho que já deu uma visão, né? E daí, claro, provavelmente o veto vai ser derrubado, beleza. Ainda assim, as empresas têm 2 anos para assinar esses contratos. O que não assinar dentro de 2 anos vai ter que disputar a licitação. E daí não estou tirando o mérito da licitação, né? Eu acho que sim, é justo. Mas, enfim, as empresas estaduais até então não precisavam competir tanto com isso. E daí tem muita gente, a gente vê analistas de ações, por isso até que eu parti para fazer a live. Eu recebi até relatório falando, pô, novo marco de saneamento, comprem ações, compre Sanepar, compre Sabesp, enquanto não é algo tão positivo. Pode até ser algo positivo para o saneamento em si, para o Brasil, vai trazer mais investimento, mas para as empresas que hoje estão listadas, que não são privatizadas, são do Estado, não é algo tão positivo. Então, o investidor, como investidor, a gente tem que ter bastante cautela, tem que analisar bem para tomar nossas decisões. Ô, Leandro, eu acredito que a grande premissa aí do pessoal falar comprar Sanepar, Sabesp e Copasa era dar a possibilidade de privatização, porque até meados do começo do ano, principalmente a Sabesp, desde 2018, o governador, aqui não vou mencionar o nome para evitar uma desmonetização, mas o governador, ele sempre flertou com a possibilidade de privatizar a Sabesp. Já era um plano dele bem antes da aprovação do marco. E ele começou a refugar esse ano, vou falar especificamente da empresa, e pode ver que boa parte de algum interesse que tinha sobre a ação foi também arrefecendo. Não que a ação caiu só por causa disso, mas muitos apostavam que as empresas públicas que hoje estão se tornariam empresas privadas e apenas fariam isso, só que na condição de privadas. Como, por exemplo, Eletropaulo não é a decorrente da elétrica que era pública aqui, mas tem um concessionário de serviço público privado que presta serviço público. O pessoal associou que seria nos mesmos moldes, vamos dizer assim, entendeu? E esse concessionário, ele presta serviço tanto para aqueles lugares que são lucrativos como os que não são, porque ele é obrigado pelo contrato que ele assinou. Obviamente, o saneamento é uma coisa muito mais necessária e muito mais perigosa de ser privatizada do que a eletricidade, por exemplo, né? As pessoas, como a gente já falou, vivem sem eletricidade, mas não vivem sem saneamento. Até vivem, né? Mas vivem mal em condições precárias. Agora, uma coisa é fato, né? As companhias têm que se profissionalizar, têm que tirar toda a influência política. Eu trabalho no setor, eu sei que isso já está acontecendo, né? Pelo menos aqui no meu estado, e isso só tende a ganhar. Mas o fato é isso, as empresas públicas no Brasil têm muito a melhorar nessa questão de tirar a influência política, é isso que a gente precisa, né? Mas spoiler, tá? A grande maioria, aparentemente, caminha para ficar do jeito que tá? Privatização está passando longe. Vou falar isso mais à frente. Bom, continuando então no novo marco, né, a lei de 2020, e daí aqui é uma das coisas que o novo marco fez e que também traz impacto, e é um impacto que para o Brasil eu vejo que é positivo. Ela colocou essas metas de universalização. O que é universalização? Universalização é atendimento, né? Atendimento de água, esgotamento sanitário. Colocou essas metas bastante ousadas, né? De 99% de água, e daí tudo bem, porque a água é muito mais fácil, e 90% de cobertura de esgoto, de esgotamento sanitário. Cara, 90% de esgotamento sanitário no Brasil até 2033, olha, é difícil, porque assim, a água, você bombeia, você faz redes mais finas, você consegue bombear elas, você não precisa de valas tão fundas. O esgotamento sanitário ele só funciona por gravidade. Então, são tubulações maiores, a partir do momento que ele saiu da sua casa, ele vai por gravidade. Então, você vai afundando a vala, valas de 5 metros de profundidade, se tem rocha, tem que ir dinamitando, você vai abrindo, até que não dá mais, de tanto que você afundou aquela bacia, que você tem que fazer uma elevatória. Ele faz uma elevatória, bombeia para um ponto mais alto e vai continuando por gravidade. Então, são obras muito mais caras
do que as obras de infraestrutura para distribuição de água. Por isso que o esgoto foi ficando para trás. E além de ser mais caro a obra, ele também é um serviço menos rentável. Tá? O serviço de distribuição de água, ele tem uma margem maior para as companhias. É só você imaginar, você pega uma água do rio, que está lá com sólidos em suspensão, ferro e manganês que você vai oxidar, enfim, e você tem que pegar aquela água e transformar numa água limpa e desinfetada. O esgoto não, você pega cocô e tem que sair com a água limpa do outro lado. Água limpa, desinfetada, né? Às vezes você tem problema tem que tirar os nutrientes para não fazer eutrofização do corpo receptor desse emissário de esgoto, então são obras muito mais caras. E o povo reclama de pagar 90% do consumido da água, você vai pagar na taxa de esgoto, ou 100%. O pessoal não acha justo, mas é justo, porque as companhias precisam para tornar o serviço rentável. Então, beleza. Foi colocado essas metas de universalização, 99% de água, 90% de esgoto. Todos os contratos precisam ser revisados. Aqueles que estiverem atendendo essas metas, ok. Aqueles que não estiverem atendendo essa meta vão ter que ser revisados. Os contratos já assinados. Então, aquele plano municipal de saneamento básico que já contemplava 90% de esgoto até 2033, beleza. Aquele que não contemplar o contrato de programa vai ser revisado e daí vai ter que ocorrer esse equilíbrio físico-financeiro, né? Então, ou vai aumentar, vai postergar os contratos, ou isso vai para a taxa, vai para a população. Querem esgoto? Querem, mas isso tem que ser custeado. Então, ou você vai pagar mais caro na taxa para custear esse investimento inicial, ou os contratos vão ter que ser mais longos para ter o payback necessário do investimento das empresas. Deixa eu ver um comentário do Rui aqui. Não entra elevatória com esgoto? Não entendi, Rui. Não entendi o que você quis dizer. Eu acho que quando ele quis dizer, Leandro, elevatória? Não, acho que entendi errado. Vai lá. E daí, para conseguir atender essas metas, até 2033, existem estimativas de 400 a 600 bilhões a serem investidos até 2033. Então, isso é muito positivo, né? Vai movimentar a economia, a população vai ter um serviço de saneamento básico melhor, o meio ambiente também vai agradecer bastante, né? Então, esse foi o lado positivo do novo marco. Leandro, eu suponho que o Rui esteja falando elevatório. Vou supor, se estiver errado, você me corrija, Rui. Quando você falou que tem que ter desnível para você poder fazer o tratamento do esgoto, e suponho que ele perguntou se não poderia fazer alguma elevatória para fazer a diferença de nível e artificial. Sim. São várias, uma cidade com tratamento de esgoto, com esgotamento sanitário, são várias elevatórias, várias. Então, você pega uma bacia, depende da topografia do município, e você vai convergindo para o ponto mais baixo daquela região. Só que não compensa você ter várias elevatórias. Elevatórias incomodam, né? O nome do negócio é bomba, né? Bomba é bomba, incomoda. Então, você evita, você faz o mínimo possível de elevatórias. Então, você vai convergindo até um ponto onde não é mais econômico você ir afundando vala, e daí você concentra tudo num poço e bombeia para uma região mais alta. E assim vai indo até chegar na estação de tratamento de esgoto. É assim que funciona. Puxado. Bom, então, 400 a 600 bilhões, contratos vão ser revisados. Aí, sobre Sanepar ainda, né? Sanepar ficou muito nos holofotes sobre a questão da escassez de água, né? Que a gente sofreu esse ano. Esse ano foi muito severo aqui no sul do Brasil, tá? A gente teve o Laninha, há décadas que não ocorria uma estiagem tão severa. Então, a gente espera, se Deus quiser, que a partir do próximo ano essa questão melhore, que venham mais chuvas. A gente sabe que tudo é cíclico na natureza, né? Então, se há anos, a tendência é a estiagem sempre piorar, mas como tudo é cíclico, a gente espera que essa questão melhore, né? Esse ano tivemos o Laninha, por isso que foi tão impactado ali a questão da água na Sanepar. Bom, daí aqui a gente já vai entrar um pouco nas discussões do que esse novo marco pode trazer, né? O primeiro é esse que eu vi hoje à tarde, eu estava comentando com o Bruno, por coincidência, hoje comentaram comigo, essa empresa presta serviço ali em Itapoá, uma cidade aqui
do Estado, e está abrindo capital na Bolsa. E daí eu fui pesquisar, é uma empresa que ainda não tem liquidez nenhuma na Bolsa, e tem que pesquisar mais algumas coisas agora à tarde, mas é isso que provavelmente a gente vai ver, empresas privadas entrando pesado no setor. Essa empresa, eu dei uma olhada no Fundamentei, ela é altamente endividada, então ela vai fazer uma oferta primária e secundária, e para melhorar a estrutura de capital da empresa, diminuir a alavancagem e conseguir novos contratos. Não sei se tens algum comentário, Bruno. Eu tenho um comentário que me veio à cabeça agora, tá? Não necessariamente de saneamento, água, esgoto, mas alguns meses atrás a empresa Ambipar, né? Ela fez sua IPO e ela trata de resíduos, né? Tratamento de resíduos, o que pela lei do Marco do Saneamento é um dos focos aí do saneamento público. A gente poderia, em tese, já dizer que esse movimento já começou já até antes mesmo do Marco do Saneamento. Mas é o único comentário, porque, assim, achei muito interessante a premissa da empresa, mas não avaliei investir nela justamente porque evito entrar com empresas com menos de um ano de bolsa, né? A não sei que seja um caso bem específico e bem temporário, porque a gente não sabe, né? Se empresas consolidadas passam por momentos difíceis, consolidadas na bolsa. Tem empresas que são consolidadas lá fora, mas consolidada na bolsa é outra história. Imagina com empresas estreantes. O colega já ouviu falar, o Leandro já ouviu, né, da Ambipar, pelo menos. Então, Bruno, o teu comentário foi bom, cara. Eu tô rateando aí, eu tô há muito tempo já, eu tinha me esquecido disso. Eu tô querendo pesquisar a Ambipar justamente porque eu tive esse insight esses dias trabalhando, porque a questão de resíduos sólidos também está sendo muito mais cobrada do que no passado. Por questão não de novo marco, mas por questão dos órgãos de meio ambiente. Porque quando você trata não só esgoto, a água também, você tem os resíduos sólidos ali de tratamento, aqueles sólidos, isso acaba formando um lodo, né? E você não pode despejar isso novamente para o corpo receptor, você tem que desidratar e mandar esse material para aterro sanitário. E quando eu vi da Ambipar, eu queria pesquisar se a Ambipar trabalha nesse ramo específico, porque isso está aumentando muito e vai aumentar muito, e com as novas redes de esgoto, é um mercado muito crescente aqui no Brasil. Eu não sei se a Ambipar trabalha nessa área, mas se ela trabalhar, eu provavelmente vou fazer investimento, sabe? Uma coisa que foi falada muito à época, que ela fez o IPO, a Ambipar, a MBP3. É bom fazer lives que a gente tem essas ideias, né? Que ela estava associada a resíduos sólidos, e em especial resíduos sólidos do ramo hospitalar. Então, como a gente tinha muita essa questão aí da pandemia sendo muito falada, ela falou, opa, a empresa que está, em tese, pode lucrar, não que isso seja uma coisa feliz, né, alegre, com este momento difícil. Eu vou até, se você me permitir, eu abro o site aqui deles e compartilho com a tela, porque a gente aproveita que está em live e a gente já fala dela já. Sim. Eu vou só finalizar aqui, Bruno, e eu acho que... Eu falo depois. A gente fala eu depois. acho que uma das empresas, já separa o material aí, eu acho que uma das empresas para a gente falar é ela, porque o Bruno separou, ele fez alguns slides, eu não vou falar tão específico das empresas, Sanepar, Sabesp, Copasa, mas o Bruno separou ali bastante indicadores dessas empresas para a gente conversar, porque a gente sabe que tem bastante risco nessas empresas, mas quanto o mercado já precificou isso? Às vezes uma empresa tem tantos riscos embutidos, o mercado precifica isso de uma forma tão grande que às vezes você investir numa empresa com riscos, mas que o mercado já bateu tanto, é mais seguro do que investir em uma boa empresa onde o mercado não está precificando risco nenhum, né? Então, acho que essa análise tem que ser feita também. É a frase do Buffett, né? Uma boa empresa comprada no momento errado, ela é pior do que uma má empresa comprada no momento certo. Às vezes. Nem sempre, né? Bom, e daí, por fim, então, da minha apresentação é isso. Aqui eu queria levantar algumas discussões, até um comentário do Luiz, ó. Comentário do Luiz, amigo meu ali do canal da aposentadoria no Icrua. É exatamente isso que a gente conversou, né? Então, hoje, na Bolsa, a gente não tem empresas com liquidez, empresas privadas negociando. Nós temos as 3 companhias estaduais, né? Tem essa empresa que está querendo entrar, não sei se é só para conseguir o dinheiro, se vai ter liquidez na Bolsa. Existem outras empresas privadas também, mas nenhuma com liquidez na Bolsa, né? E daí, enfim, é uma discussão, questão de privatizar ou não, né?
Eu sou contra, mas eu não quero entrar nessa discussão, até porque eu não sou isento na discussão, mas provavelmente vai acontecer. As empresas privadas, sim, estão sendo beneficiadas com o novo marco, isso aí sem dúvida. É uma discussão eterna, né, Leandro? Nem todos os municípios dão lucro, como você falou, e eu falei lá no começo da apresentação, mas por esta premissa, existem muitas empresas públicas que também não dão retorno, né? Eu acho que o Marcelo comentou do Correios aí, né? Em tese, ele é um monopólio no Brasil e realmente tem municípios que, em tese, pode não ser lucrativo, uma empresa privada fazer o serviço, mas aí a gente se pergunta, então qual é a justificativa para o governo, então, não fazer esse serviço no atual momento? Óbvio que isso é uma discussão longa, extensa, não tem uma resposta fácil, mas o caminho, pelo menos que é apresentado com todas essas reformas aí, é cada vez mais a gente ter empresas privadas e menos empresas públicas. Eu acho que é um caminho sem volta, pelo menos. Sim. E daí essa discussão final, para a gente debater aqui, primeiro, quanto da receita das 3 empresas na Bolsa hoje, companhias estaduais, estão asseguradas com o contrato de programa? É esse o alerta que eu queria trazer, né, para quem investe e não tinha noção disso até então. Porque eu estou vendo bastante vídeo, YouTube, mas não está sendo abordado exatamente isso, o risco da receita dessas empresas, que parte dessa receita não está assegurada com o contrato de programa. Aí muita gente também tá comprando essas empresas contando com a privatização. Sim, o novo marco ele também estimula a privatização dessas empresas. Aí eu coloquei vários tópicos aqui. Daí isso daqui é muito pessoal, a opinião. Tá? Primeiro, Europa já privatizou no passado, agora voltou a ser serviço público. Não deu certo. A gente já discutiu um pouco sobre isso. Sanepar é a mais eficiente. Para que vai privatizar, sabe? Então, eu tô tentando alertar quem está comprando, achando que a privatização é certa. Eu não acho que é certo, eu acho que tem chance de acontecer, mas quem está investindo pensando só nesse gatilho, eu acho que está especulando. Né? Eu não faria isso. Copasa, o Bruno vai falar mais a respeito. Ela tem obstáculos legais ali. O contrato de programa de Belo Horizonte, que é 30% da receita, ele tem lá no contrato de programa que se a Copasa não for mais companhia estadual, o contrato é reincidido. Já pensou? Você privatiza uma empresa e de repente ela perde 30% da receita. Então é bem delicado. A Sabesp, o Dória, a gente sabe que é privatista, mas teve aquelas notícias de Sabesp concorrendo a licitações fora de São Paulo, que eu fiquei bem impressionado. Então, a gente não sabe exatamente o setor. E a outra questão, o novo marco, ele fez grupos de municípios, justamente para tentar melhorar aquela questão de que a privada só fica de olho onde é rentável, onde é o filé. Aquele município que não dá lucro, aquele município que não dá lucro, a companhia privada não tem interesse nenhum, eles não aparecem, eles não disputam, eles não vão em cima do prefeito. Então, o novo marco fez isso, ele criou blocos de municípios. O que é isso? Pega aqueles municípios mais rentáveis e junta com municípios vizinhos aqueles municípios menos rentáveis. Aí, essa definição desses blocos ainda não está muito clara, quem vai fazer, como vai ser feito, mas o objetivo disso é que caso um município seja privatizado, ele não vá apenas com o filé mignon, que ele pegue também os outros municípios ruins para que aquilo não fique apenas com o Estado. Mas isso, em alguns estados, é difícil, mesmo com bloco de municípios. Existem estados onde você tem só as capitais ali, as metrópoles rentáveis, e tem uma gama gigante ali de outros municípios que não são muito rentáveis. Isso vai acabar ficando para o Estado, não vai ter esse subsídio cruzado. Então, aí que começa a entrar as complicações. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário pertinente aqui. Bruno, se tu quiser comentar alguma coisa, eu vou dar uma lida aqui no comentário Não, pessoal. eu vejo que alguns colegas aí, eles são muito favoráveis à manutenção de empresas públicas, isso é uma visão válida, obviamente, mas a gente cabe lembrar que há uma premissa de que o Estado, ele existe para atender os interesses da população. Bom, ele deveria fazer isso, né? Deveria ser o mote, e realmente é inegável que
essa concepção de Estado. E realmente existem serviços essenciais como saneamento que a gente consegue ver pouca viabilidade de um player entrar sem receber sem ter um interesse dele financeiro ressarcido. Mas, contudo, todavia, entretanto, a gente vê que isso de fato não acontece sempre. Alguns colegas citam exemplos pontuais aí de que empresas públicas fazem o que se espera delas, né? Mas nem sempre isso acontece. Fora que um outro detalhe é que se há possibilidade de que, havendo essas empresas públicas, há também o Estado consegue desviar recursos, vamos colocar assim de certa forma. O particular não é bonzinho, ele está lá para fazer e receber o dinheiro. O público está lá para atender uma demanda, e nem sempre ela é cumprida. Como eu disse, essa é uma questão muito delicada, é uma questão muito difícil, não vejo uma resposta simples. Aqueles que são favoráveis à privatização têm os seus pontos, aqueles que são favoráveis à manutenção nas mãos estatais têm outros pontos. Invariavelmente, a gente está caminhando para privatizações. Porém, no setor de saneamento, a gente vai ver que a maioria das empresas não está muito fácil para elas seguirem esse rumo. A maioria provavelmente vai permanecer aí no âmbito estatal, pelo menos por enquanto. A Copasa, a gente sabe que Minas Gerais é um estado bastante endividado, mas eu fui pesquisar mais a fundo, eu descobri que tem alguns entraves ali, questão de votação também da Assembleia é mais difícil para a privatização da Copasa. O SEDAI, que está mais no gatilho ali, né? Acho que o Bruno vai comentar. O que é minha opinião que vai acontecer com o novo marco? A gente vai ver novos players, muito provavelmente, players privados entrando com liquidez na bolsa, que hoje você não tem opção de investir, e daí se entrar empresas privadas, eu vou dar uma analisada, talvez surja alguma oportunidade de investimento. Das empresas que hoje já estão listadas, eu acredito sim que pode ocorrer emissão primária de ações, captação de recurso primário, para elas conseguirem cumprir essas metas de universalização. Então, eu não estudei muitos outros estados, mas a Sanepar a gente sabe que já tem um índice de cobertura de esgoto bem grande. Talvez o investimento não vai ter que ser tão grande, mas outros estados, para conseguir aqueles 90% de esgoto tratado até 2033, vai ter que pegar financiamento. Aí existem fundos que investem... Você falou um ponto muito importante mesmo, Leandro. É exatamente isso. O Estado não tem recursos para fazer tudo isso aí. E, invariavelmente, isso vai ser cobrado da população na base de tributos. Tá? Não pense você que o saneamento vai ser gratuito para todos, porque até aqueles que, em tese, vão receber de graça, vão pagar de alguma maneira. E aqueles que não têm como pagar, alguém vai pagar. E esse alguém é a população. Detalhe é se vai pagar o valor justo ou vai pagar um valor a mais. E aí sempre tem aquela questão, se o Estado cobra mais ou se o particular cobra mais, eu entendo que não existe realmente uma resposta correta para isso, porque como o Estado também são pessoas e as empresas são pessoas, tudo depende do gestor. Sendo o gestor correto na sua administração, ele cobra um valor justo, mas não é o presumido, né? Seja ele público ou privado. Agora, uma coisa é fato, eu acredito muito nisso. Um dos principais, o objetivo mais nobre da Bolsa que eu vejo para as empresas é justamente você conseguir captar recursos, né? Não ir atrás de financiamento e você distribui seu lucro para os acionistas. Então, eu acho que isso sim vai acontecer bastante, tá? E eu acho que deve entrar players privados aí nos próximos anos. Leandro, é só pensar, uma empresa que não dá lucro, não dá retorno, ela perde acionistas, ela perde investimento, então ser ruim, ser incorreta, ser imoral, para ela não dá lucro. Já para o Estado, muitas vezes, ele consegue contornar as coisas por meio do discurso. Pessoas que falam, inclusive, o discurso rouba, mas faz, e são eleitas. Isso dificilmente cola numa empresa, porque as pessoas querem ver se a empresa dá lucro. E quando a pessoa tem atitudes imorais, geralmente, a não ser que tenha algum conchavo, enfim, ela é levada à justiça, dá prejuízo para a empresa e os acionistas não gostam. Eu repito, não há uma resposta rápida, eu não cravo, é isso ou é aquilo o melhor caminho. Mas sim, é uma questão que é boa a gente discutir mesmo. Estamos aqui para isso. O comentário do Luiz ali, o que eu acho de aguardar entrar para uma privada para investir.
Bom, primeiro, eu não sou analista, né? Eu não posso dar recomendação. Eu, hoje, não estou investido em nenhuma das empresas. Eu estou sempre analisando a Sanepar. Por que eu observo Sanepar? Aqui no nosso meio, no saneamento, a Sanepar é muito bem elogiada como modelo de gestão, de processos que eles fazem. Então, é uma empresa bem gerida. Se você analisar lá a margem, comparando as três ações, a margem, o ROI, da Sanepar é a maior. Vantagens competitivas, por exemplo, eles utilizam muito água de poço. Água de poço, você gasta menos para tratar essa água. Você tem alguns só metais ali que você tem que oxidar, mas enfim, é melhor do que ele é mais lucrativo do que você pegar uma água de rio, desde que você tenha um volume bom, né, desses poços. E esse é o caso da Sanepar. O mercado bateu bastante na Sanepar por conta do novo marco, talvez, não sei, a gente nunca sabe o que precifica, né? Em questão também da estiagem. Eu não estou investido hoje, mas assim, se você pegar lá o histórico de preço sobre lucro dessa ação, ela está negociando uma média abaixo da média histórica. A gente pode até abrir aqui e dar uma olhada. E o Eu coloquei no lucro, gráfico aí depois, não, depois você pode até falar, inclusive. não caiu tanto, então tem que ser feita essa análise, né? Para responder, eu não trabalho em nenhuma dessas empresas e hoje não tenho nenhuma em carteira. Mas sim, eu estou sempre monitorando, porque é um setor muito recorrente, né? Ele é bem previsível. Eu só acho que não está tão previsível por conta disso que a gente está conversando agora. A receita não está tão assegurada, sabe? Eu tenho um pouquinho de Sanepar, um pouquinho de Copasa, não sei por que razão, nunca tive da Sabesp, e a minha premissa é justamente essa, de que o saneamento é algo indispensável, né? Então eu gosto de ter setores indispensáveis na carteira, como saneamento, alimentação, energia elétrica, né? São setores que dão renda recorrente aos acionistas, e porque esse discurso aí também da privatização, embora tenha sido veiculado faz tempo, ele aparentemente ele é só um discurso, né? Porque quando chega na hora do vamos ver, a maioria dos governantes refuga e apresenta razões para não fazer, até porque é algo que dá uma fonte de receita muito grande para os estados, entendeu? Então, realmente, bateu com força na Sanepar. Se quiser, eu posso depois até mostrar na apresentação aqui o porquê. Todos os motivos, né? Na verdade, todos os motivos não, alguns motivos possíveis para isso. Bruno, se tu quiser prosseguir ali na tua apresentação para a gente discutir mais das empresas. Tá bom, vamos colocar aqui, eu vou botar na tela. Tá aí, Leandro. Deixa eu ver se o mouse ajuda também. Foi. O mouse, ele resolve parar de funcionar na hora que eu estou precisando. Legal. Que legal. Bom, para a gente não ser repetitivo, você já falou da universalização, né? Então, vamos começar daqui e ir para frente. Aí os 400 bilhões, aqui está um gráfico mais ou menos de quanto seria para água e esgoto. Repito que o próprio colega Leandro falou, basicamente, quando se fala de saneamento, se esquece, né, do tratamento dos resíduos sólidos e da água, né, das grades urbanas, e temos aí as principais empresas do setor que estão listadas na Bolsa, né, a Sabesp, SBSP3, Sanepar, temos a SAPR3, SAPR4 e SAPR11, e a Copasa, Estado de Minas Gerais, SMG3. Então, a gente tem um reduzido número de empresas privadas no setor, a gente chegou a comentar da BRKA aqui no começo, né? BRKA, cadê aqui? Ambiental. Temos a Ambipar, que eu posso considerar que ela é de saneamento, e tem essa Iguá aí, que fez o seu IPO recente, aí está para fazer o IPO. Mas a imensa maioria das empresas são públicas ou sociedade de economia mista, até porque o discurso que impera aí justamente é de que o saneamento é algo imprescindível e visar o lucro aí é algo secundário. Temos também o caso da SEDAI, que eu vou comentar aqui com os colegas, que não é listada, é praticamente uma empresa pública, mas tem aí uma possibilidade talvez até maior do que essas outras três aí de privatização. Concordo contigo, Bruno. Oi? Concordo contigo. A SEDAI hoje eu vejo que é a mais provável de.
Porque as outras aqui, até o Leandro já falou bastante, mas se eu me vocês me desculpam, por favor, elas estão um pouco mais enroladas com relação a isso. A Sabesp, ela é a maior das três, como a gente vai ver aqui nos números, nos indicadores, até porque está associada ao estado mais amplamente povoado. Tem a maior população aqui, tem o maior consumo de água e maior necessidade de esgoto. Até pouco tempo atrás era uma que sempre era falada das privatizações, o governador falou várias vezes isso, porém, no entanto, foi veiculada a possibilidade de capitalização da empresa e uma eventual participação da Sabesp em processos licitatórios. Eu falei em um dos ursos de prata lá no meu canal, programa que eu faço todos os dias aí para avaliar o mercado. Não achei qual, porque eu estou fazendo todo dia, então eu perdi lá na lista. Onde a Sabesp estava aí se prontificando para fazer licitações em outros estados. Então, você, por exemplo, se fosse aberta aí, conforme o Leandro falou, das empresas poderem fazer a livre concorrência, a Sabesp era uma que estava se prontificando para, de repente, atender estado do Paraná, no Acre, né? A gente achou, puxa, uma empresa pública vai caminhar nesse sentido. Então, ou seja, aparentemente a ideia é, ao invés de privatizar a empresa, é o Estado participar dessas licitações. Tem a matéria aí da Infomoney, que aí jogou um balde de água fria no pessoal, e abre aspas, né, já se estudou que essa última alternativa no passado, segundo a qual seria criada uma holding que reuniria a participação do Estado na Sabesp, e em seguida seria vendida a participação, ou seja, o Estado vai reduzir para uma participação mínima, 50% mais uma ação, e o resto aí fica diluído com acionistas minoritários. Com isso fica parecido com o que é atualmente o Banco do Brasil, né? Ela é uma sociedade de economia mista, né? Mas o controlador é a União, no caso aqui o controlador seria o Estado de São Paulo. E com essa redução, vamos dizer assim, da participação do governo, o Estado pretende captar os recursos que então usaria para fazer esses investimentos aí em saneamento que são demandados. Obviamente não dá para saber se com essa venda de ações, essa oferta, esse follow-on, sei lá como é que vai acontecer, obviamente isso aí é tudo especulativo, seria suficiente, os recursos suficientes para o Estado de São Paulo autossuficiente em saneamento, né? Os 99%, aí 90% de saneamento e 99% de água. Mas é esse que parece que esse é o caminho que a Sabesp está querendo tomar. Então, no estado de São Paulo, a gente não teve uma seca tão grande como no Paraná, mas realmente chuvas abaixo da média, está em uma matéria, quem quiser ver. Aqui estão os números, se o Leandro quiser falar, né, dos indicadores. A gente vê lá que o PL o preço sobre lucro da Sabesp está em 25, né, pelo indicador do Graham até 15 seria propício para compra, e o PVP 1,4. Se a gente pegar aqui na calculadora, multiplicar aqui 25 vezes 81 vezes 1,43, tem 36, né, o indicador do Graham 22,5. Então, ela estaria cara, vamos dizer assim. Só para a gente falar bem, sabe, bem rápido. Número de ações, 683 milhões de ações, então um volume enorme de ações, e olha o patrimônio da empresa aí, 21 bilhões 696, com a dívida que é praticamente a metade aí, né? 13 bilhões 448. E o lucro nos últimos 3 meses, 421, e nos últimos 12 meses 1 bilhão 198. Então, ela é, de fato, a maior empresa aí do setor. Você queria falar alguma coisa, Leandro? Não, eu vou comentar depois, tu vai mostrar as outras ainda, né? Vamos Mas é olhar. rapidinho. Prometo que eu vou ser bem rápido para a gente não se estender muito. Temos aí a Sanepar, para quem não sabe como é que funciona a unit dela, uma unit é igual a uma 3 mais 4 Sanepar 4. Para quem não sabe, é assim que funciona a unit, nada mais é que uma venda casada, né? Muitos, inclusive, não gostam desse modelo, acham que o melhor é o novo mercado, mas a gente ainda tem algumas units. É o estado que a gente tem mais notícias que sofreu com as fortes chuvas, então, consequentemente, isso atrapalha o volume dos reservatórios, o Leandro pode até dizer melhor do que eu, e também atrapalha as receitas, né, da empresa, justamente porque tem que fazer o rodízio de água. Inclusive, se não tivéssemos o lockdown esse ano, já se aventava fazer aumento nas tarifas, e pelo menos aqui em São Paulo, de energia já foi, provavelmente de água já vai. Agora, eu não sei se o Sanepar, se, dado a melhora dessa situação, se vai fazer, além do racionamento, um aumento de tarifas. Tá? Segundo o DIEESE, né, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
Os aumentos tarifários ocorridos entre 2011 e 2019, ou seja, desde essa época se questiona aí os aumentos das tarifas da Sanepar, foram os maiores responsáveis pelo crescimento da receita operacional da companhia, 93,68, já que na mesma época o volume faturado e o número de ligações de água e esgoto não apresentaram crescimento significativo. Ou seja, eles estão dizendo que já tiveram aumentos não muito razoáveis e com isso eles estão dando valor ao acionista e não ao investidor. É aquele velha história, o saneamento não é para dar lucro, o saneamento é para atender uma demanda básica. Mas aí é justamente a função de uma empresa pública. Só que se é assim, para que ele está em bolsa, então? Vira uma empresa pública e faz igual a SEDAI. Deslista da bolsa e atende a demanda. Se ela está em bolsa, ela tem sim que visar lucro. É uma discussão eterna. Abre aspas. Portanto, parece que literalmente os consumidores pagaram a conta da nova política de distribuição de dividendos para os acionistas. Com tudo, os aumentos tarifários expressivos dos últimos anos comprometeram muito o orçamento da população, reduzindo seu poder aquisitivo, principalmente dos mais pobres e carentes. Acabamos de falar isso aí. Além disso, a empresa aí foi multada por exploração do aquífero Caixa, também falei em um dos ursos de prata, né, sem licença ambiental competente, então ela teve alguns reveses aí recentes e não há nenhuma informação de que ela está passível de ser privatizada, né? É só um interesse, mas não há nada oficial. Em 17/8 foi aprovado um projeto que permitia a Sanepar atuar em serviços de fibra ótica e até em comercialização de energia, além de firmar parcerias no exterior, e muitos chiaram pela mesma razão. A Sanepar está perdendo seu foco, seu objetivo de interesse público, como fica aí o cidadão, se vai reduzir a conta de água e esgoto, né? Enfim, toda vez que uma empresa dessa tende a aprimorar seus negócios, tende a fazer coisas mais lucrativas, mas que às vezes fujam ao escopo, também se questiona como que vai ficar os preços ao consumidor. Isso atende em tese ao acionista, mas não ao consumidor. Tá? Essa notícia de fibra ótica aí, surpreendente, hein? Tá aí na matéria. Uhum. Vai ficar meio estranho para a gente abrir agora, mas a gente pode abrir. A gente não sabe se ela vai atuar realmente nisso, mas a notícia surpreende, sem dúvida. Se você quiser falar sobre isso depois, a matéria está aí, tá? A gente pode até abrir, beleza? Beleza. Sanepar, eu peguei da 11, que é a mais líquida, tem 1 bilhão e 511 milhões de... 1 bilhão e 511 milhões de ações, então é um número maior até do que a Sabesp, né? A Sabesp tem a metade, mais ou menos, dessas ações, embora seja maior em tamanho, ela é a metade em número de ações circulantes, pelo menos da Sanepar 11 aí, da Unity. Ou seja, realmente, de fato, a queridinha aí da maioria dos holders que bota o saneamento é a Sanepar. Deixa eu voltar aqui. Ela tem um PL de 7,23, estão abaixo dos 15, e o PVP de 1,19 no atual momento, a 26,11, ou seja, ela estaria barata por ambos os critérios Graham aqui. E realmente sofreu bastante, mesmo com um desdobramento recente, ela tem apanhado muito, até por todos esses reveses que a gente comentou, e também o marco de saneamento, obviamente. O patrimônio da empresa é de 6 bilhões, 654 milhões, ou seja, ela é um terço, mais ou menos, do que é, quase um quarto do que é a Sabesp, tem uma dívida de 2 bilhões e 700, mas tem uma dívida proporcionalmente bem menor, porque a da Sabesp é a metade, aqui é um terço. Lucro líquido nos últimos 3 meses de 164 milhões, e nos últimos 12 meses, 1 bilhão e 91, bem parecido com o da Sabesp. Se a gente for ver aqui, da Sabesp, é uma empresa muito maior. Por fim, nas que estão listadas na Bolsa, a gente tem a Copasa, que recentemente desdobrou para 3, anunciou um provento enorme de 6,48 e um plano de emissão de debêntures, tudo para captar recursos. Quando a esmola diz mais, Santos desconfia, né? Sabe se a empresa está com algum problema, porém está sendo afetada também pela falta de chuvas, tem uma matéria aí do Globoplay. As principais dificuldades para uma privatização da Copasa, o Leandro já até falou, tá? A Constituição Estadual de Minas prevê que o processo de venda de empresas estatais no Estado depende de aprovação por 3/5 dos votos da Assembleia Legislativa e validação em um plebiscito, ou seja, consultar a população para saber se vai ser aprovada. Por razões semelhantes, a CEMIG também está sendo
muito difícil de ser privatizado, embora o governador de São Paulo, de Minas Gerais, é um cara aparentemente, claramente, pró-mercado, vamos dizer assim. Especificamente no caso da Copasa, tem também a questão de Belo Horizonte, que o Leandro já comentou, é o contato de programa da capital do estado, Belo Horizonte, que é um município que gera 30% da receita, contém aquela cláusula aí afirmando a nulidade caso a estatal seja privatizada, que entra em conflito com o novo marco do saneamento e pode gerar instabilidade jurídica, ou seja, é privatizar a empresa mesmo se conseguir cumprir todos esses requisitos e ter a possibilidade de rescisão desse contrato aí de Belo Horizonte e ter que ficar sem 30% das receitas tentando resolver isso depois. Das cotações aqui, ela também está aparentemente barata, PE sobre L 7,51, PVP 0,84, os critérios de Graham. 7 bilhões é o patrimônio da empresa, então ela é ligeiramente maior aí do que a Sanepar, mas tem uma dívida também ligeiramente maior, mas proporcionalmente 1 para 3, 2 bilhões 228. O lucro líquido é de 240 milhões, porém, das três, ela que lucra menos, né? Nos últimos 12 meses, 803. Né? Então, ela seria, vamos dizer assim, a menos rentável das três? Talvez, né? Proporcionalmente falando. E, por fim, eu separei para falar com os colegas é a SEDAI, que quem não é do Rio não deve saber, é a empresa aí de saneamento do Estado do Rio, embora oficialmente uma sociedade de economia mista, os colegas podem ver que 99, sai daqui, meu filho, parece que vai na frente, 99,99% das ações pertencem ao Estado do Rio e tem ainda só 2.523 aí na mão de particulares ou de terceiros. Não é uma empresa pública, né? Proforme, vamos dizer assim. Porém, numa recente aí do Globo, é uma informação que municípios aí da região metropolitana, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, vão se reunir para avaliar uma privatização em 17/12. A matéria está aí, infelizmente agora ela está bloqueada, né? Se você clicar você tem que ser assinante, mas ela fala justamente disso. Então, há uma conversa muito importante sobre isso. E detalhe, recentemente a cidade fez aí concurso para pegar temporários, com muita gente afastada por causa de Covid, ainda tem uma estrutura pública muito forte, essa ideia da estrutura pública muito forte. Mas eu já tenho colegas que trabalharam lá que costumam dizer que a empresa está caminhando a passos largos aí para ser privatizada. Como não é nada oficial, vou até trazendo para os colegas, eu não sei se essa matéria do Globo é tudo rumores ainda. Enfim, último balanço da empresa, como a empresa, né, não está listada em bolsa, ela só mostrou de 2019, não faz relações trimestrais, só anual. Ela tem uma receita de 6 bilhões, né, a bruta, a líquida um pouco menor, 6 bilhões e 123. O lucro líquido, 1 bilhão 022, então está em linha com os demais, um pouco mais do que a Copasa, mas bem próximo aí da Sanepar, e ela tem um patrimônio de 7 bilhões e 277, está bem próximo aí das outras três. Realmente essa Sabesp é que se destaca mais, tá? E é isso, vamos passar aqui para o final. Uma visão que eu tenho aqui, o Leandro comentou comigo, e comentou com os colegas também, sobre essa questão da anuência dos municípios. Porém, a maioria das matérias que frisa essa questão aí de que os municípios, eles precisam dar a sua anuência por uma privatização, mesmo com o veto, sem o veto, o comprador, numa eventual privatização, ou mesmo num processo licitatório, ele pode perder seu interesse caso ele constate que o município-chave, tipo Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, uma outra grande cidade, São Gonçalo, Guarulhos, tenha ressalvas contra o processo, seja de natureza jurídica, econômica, no caso de Belo Horizonte, aí, essa questão claramente jurídica. Então, em outras palavras, quem quer colocar dinheiro aqui nesse negócio, quer de alguma forma garantir que ele pode obter lucro, que ele não seja discutido ou questionado. Então, falando especificamente aqui no caso de Minas Gerais, um eventual participante privado que queira entrar nesse negócio, quando ele vê essa situação de Belo Horizonte, ele claramente vai perder o interesse, na minha humilde opinião. Ele vai falar, nossa, isso aí vai dar uma dor de cabeça enorme, né? Pelo menos privatiza, aí ele pode, o Estado recorrer, porque por alguma outra razão, ele vai querer pegar uma situação mais desenrolada, pelo menos isso. Se ele não perder o interesse, ele pode ter um interesse pelo menos reduzido, ou ele procurar outros municípios que ele possa ter menos dor de cabeça. Pelo menos eu penso assim.
bom? E antes da gente falar do veto, eu passo aqui para o Leandro, se ele quiser falar alguma coisa, né? Se ele quiser comentar o que eu falei até agora. Não, eu estava olhando os números ali eu fiz aqui rapidinho uma comparação pelo status invest das três empresas. Sanepar é a mais descontada, pelo menos ali no indicador de preço sobre lucro, talvez porque o mercado gosta de comprar a tese de privatização, né? E a que está mais distante da privatização é a Sanepar, então é a que está mais descontada no critério de preço sobre lucro. Estava comparando até, ó, deixa eu até vou. Se quiser, pode voltar aí, volta na parte que você quiser. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu só ver como é que eu faço. Só uma correção, na verdade, uma correção, um comentário pessoal. Eu acho que a que está mais difícil de ser privatizada é a Copasa. Assim. Também. A Sanepar não está fácil, realmente, mas a mais difícil é a Copasa. A Copasa não é só a falta de discurso, é uma questão jurídica na Constituição Estadual que gera uma série de barreiras, entendeu? Mas aquela questão ali de Belo Horizonte, nada impede deles derrubarem também agora durante o novo marco, sabe? De que cláusulas de contrato de programa individual por município, caso a companhia sejam privatizados, terão de ser mantidos. Isso daí a gente sabe que no Brasil, quando eles querem, eles dão um jeito, sabe? Eu já não sei nem se não está na lei isso daí. Mas. A lei é enorme, tá, galera? Quem quiser, tiver interesse, eu recomendo. Porém, é bem extenso. Pode voltar aí onde você quiser, fica à vontade. Eu estou tentando achar aqui para compartilhar e, cara, não estou achando. Quer compartilhar outra coisa, é isso? Ou lá na Sabesp, na Sanepar. Stop aqui. Top screen. Ah, beleza, achei aqui. Share screen. Bom, o vídeo já ficou um pouco extenso também, mas o que eu ia compartilhar é que eu dei uma olhada aqui, a Sanepar, ela está negociando num histórico de preço sobre lucro abaixo da média, o lucro não caiu tanto, né? Agora, então, se essa receita não tiver essa queda, devido ao novo marco regulatório, o que eu acho difícil de não acontecer, eu acho que sim, essas companhias têm grande chance de perder alguns municípios, mas essa que é a avaliação que o investidor tem que fazer, né? Quais são os riscos ali embutidos, quanto o mercado já bateu nessas ações, e fazer essa avaliação e fazer seus investimentos. Uma que apanhou mais, com certeza, foi a Sanepar. Depois eu diria que a Copasa, ela vem apanhando há bastante tempo. A Sabesp, ela está inteiramente... Não sofreu tanto, vamos dizer assim. Leandro, se a gente pudesse passar, então, rapidamente, só pelos os pontos do veto, alguns mais importantes, destacados aí para a galera saber da votação que vai ter amanhã, para a gente, pelo menos, ficar com isso aí. E ficar um pouco mais claro, né? De repente, falar da Ambipar, para a gente não se estender muito. Tudo bem? Beleza. O veto eu posso até falar aqui, o veto mais importante é o artigo 16. Artigo 16, que é esse período de transição de 2 anos que as empresas vão ter para poder renovar os contratos de programa e assinar novos contratos de programa. Muitos municípios hoje elas atendem sem contrato de programa assinado, são convênios de cooperação, são instrumentos contratuais que não são contrato de programa e, portanto, não estão assegurados. Então, a partir do momento que se o veto for derrubado, elas vão ter 2 anos para tentar assegurar esses contratos de programa e renovar. Se o veto não for derrubado amanhã, esses municípios vão ter que passar por licitação e é muito provável que alguns desses municípios, as companhias não vão ganhar a licitação e vão perder essa receita. É esse que é o veto mais importante. Uma outra coisa que eu vi aqui, não tão importante, obviamente, mas que eu frisei aqui, foi uma possibilidade de vinculação com fornecedores específicos, dispensada a licitação. Praticamente o veto, tudo que é dispensável a licitação foi questionável, né? Justamente por causa do princípio de competitividade, igualdade, né? Prevalência da proposta mais vantajosa, e também algumas medidas aqui que tendiam a prevalecer o abastecimento de água e o esgotamento, em detrimento aqui do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O veto disse que algumas vantagens aqui de organização, de licitação, a gente sabe, né? A maioria das empresas é focada em água e esgoto, segundo plano, que não dá. Agora, limpeza urbana e resíduos sólidos, então,
é uma coisa falada bem pouco, por isso que seria bacana, de repente, um vídeo sobre a Ambipar. Mas, repito, já até se estendeu bastante aqui. A questão do licenciamento ambiental, né, que em tese também foi questionado, a ideia do município fazer isso com algo subsidiário ao estadual, que, na verdade, a lei lá da 140 já fala geral, União, regional, estado, local, município, e é isso. E um detalhe, só um detalhezinho, que é a alteração da nomenclatura aqui do cargo de especialista em recursos hídricos, ou seja, a lei aqui criou um cargo, na verdade mudou o nome de um cargo e criou uma remuneração, só que o camarada recebia por subsídios. Só para ficar claro aqui, que eles aproveitam o projeto de lei para fazer essas coisas, né? Estão falando de saneamento, de repente criou um cargo lá, ou mudou o nome de um cargo e criou uma remuneração. Aí o cara falou, isso não pode também. Não tem a ver com o marco do saneamento, mas é engraçado como a gente vê essas coisas aí. E se passasse batido, ia embora, né? Isso. Também não tem mais a acrescentar, não. Era o mais irrelevante mesmo. Bruno, eu agradeço a tua. Essa live partiu, na verdade, de uma outra live que a gente estava fazendo, né? Foi comentado o saneamento, o pessoal comentou para a gente fazer. Então, o Bruno pesquisou aí, se preparou bastante para apresentar junto comigo. Então, agradeço também quem está aí no chat. E desculpa se não ficou clara alguma informação ou se não concordam com o que a gente falou aqui, mas eu tentei passar a realidade e o que eu acho que pode acontecer no setor. Aí, se alguém quiser também, o material vou deixar com o Leandro, depois ele compartilha. Se tiver alguma dúvida, o que eu puder ajudar, eu vou responder, mas obviamente o Leandro ele é até mais capacitado do que eu para falar sobre isso. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o convite, né? Eu me sinto honrado aí de falar com alguém que é profissional da área, e se eu falar alguma coisa aí que também não está muito adequada, eu falei mais voltado para o mercado, né? Então eu peço até desculpas aí para o Leandro, mas é isso aí, galera. Estamos juntos, queremos sempre aprender, crescer e vamos ver, né, se isso aí vai ter reflexos positivos ou não, como é que vai ser essa votação, né, que caminho vai tomar essas direções aí do nosso país. O Anderson também, sempre presente nas lives. Valeu, Anderson. Boa noite aí para ti. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Valeu.